Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estudaremos o capítulo 6 de Romanos. O livro de Romanos apresenta as doutrinas fundamentais e essenciais da fé cristã. Nós vimos como o pecado tomou conta do mundo e que, segundo as Escrituras, todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E vimos também em outro vídeo como Deus trouxe a justificação pela fé em Cristo, que já operava desde o Antigo Testamento na pessoa de Abraão e nos demais fiéis do passado. Agora, nós temos a justificação pela fé e alcançamos muitas bênçãos em Deus. Tais bênçãos como a paz, a reconciliação, a salvação, a justificação. Hoje, no capítulo 6, Paulo então vai falar que praticar o pecado não é uma atitude de liberdade. Não é nada desejável, porque o pecado é como um ditador, que não faz nenhum sentido buscar abrigo novamente debaixo desse ditador cruel, que destrói a vida daqueles que a ele são escravizados. Eu irei ler aqui o capítulo 6 na NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, que diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo então diz claramente, dirigido pelo Espírito de Deus, que a vida em Cristo, a vida que recebe a salvação e a justificação dos pecados, agora está morta para o pecado. Aqueles que não eram cristãos, ao receberem o batismo, estavam como que ressuscitando dos mortos e tinham uma vida nova, ou seja, ser cristão não era simplesmente melhorar o estado anterior. Não significava simplesmente colocar um ponto a mais na trajetória de vida, mas significava uma mudança completa, uma reforma total, significava ter uma vida nova. Por isso, Paulo continua dizendo assim: Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês morreram e esta morte é uma morte para o pecado. E isso garante que nós também vamos ressuscitar com Cristo na ocasião da ressurreição final. A nossa vida antiga é chamada de vida do velho homem. E agora nós não podemos mais ser escravos do pecado. Deus veio nos libertar de algo que parecia liberdade, mas na verdade é uma ditadura espiritual. Então, o apóstolo Paulo diz assim: não pense que você pode pecar para que a graça aumente, para que Deus perdoe você cada vez mais, não. Porque a grande verdade é que quem morreu com Cristo, com ele vive a ação libertadora. Então, a morte não tem mais domínio sobre ele. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo deixa muito claro que viver debaixo da lei é estar numa situação errada.
Lembre-se, a lei não pode salvar. A lei só podia demonstrar onde estava o erro. A lei podia apenas demonstrar as exigências de Deus, mas não tinha poder salvífico. A lei era como o exame que a gente faz e não como o remédio que a gente toma. A lei era, vamos assim dizer, a chapa que a pessoa tira do pulmão, era o exame de tomografia, mas não era o remédio nem a cirurgia. Portanto, agora com a graça nós podemos ter vitória do domínio do pecado. E Paulo faz essa pergunta assim: e então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a pessoa que escolhe ser escrava de Deus em Cristo, ela vai servir a justiça, que é certamente o melhor caminho, né? Mas se a pessoa escolhe ser escravo do pecado, o pecado destruirá e causará problemas sérios na sua vida. Então, Paulo vai dizer assim, olha, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quantas pessoas, antes de conhecer a Cristo, literalmente eram escravos dos seus prazeres, escravos das suas noitadas, escravos talvez de algum vício, escravos de outros pecados, e alguns até tentaram sair e não conseguiram. E Paulo diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para você nunca mais esquecer, o salário do pecado é a morte. Se você resolve andar por esse caminho de pecado, o pagamento vai chegar e muitas vezes sem atraso, e às vezes com um grande acréscimo em cima de tudo isso. Mas Paulo diz: o dom gratuito, o presente de graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por hoje é só. Até mais!